Você é daquele tipo de pessoa que sempre está tentando provar algo para alguém, seja na área de estudos, vida pessoal, vida profissional, em todas as áreas da sua vida. O que eu tenho reparado, tá? Eu sou uma pessoa que observa de fato muito, não só as pessoas, mas a mim mesma, em alguns comportamentos, em algumas coisas, em algumas atitudes. E eu vejo que nós, seres humanos, estamos sempre na corrida de tentar provar para alguém que nós conseguimos fazer tal coisa tão bem quanto aquele alguém, ou melhor, ou que nós somos capazes, né, de fazer qualquer coisa. E de fato nós somos capazes sim. Né? É mais sobre acreditar na nossa própria capacidade do que outra coisa. Mas eu sinto que algumas pessoas têm a dificuldade de, de lidar com algumas frustrações e elas ficam sempre tentando provar para as outras pessoas que elas são boas o suficiente. E você ser bom o suficiente não é sobre provar para outras pessoas. Eu acho que é muito mais relacionado a você vencer você mesmo, né? Porque você eu acredito que eu sou a minha maior, não vou dizer inimiga, mas a minha maior sabotadora em alguns momentos, e isso acontece bastante, né? De eu me sabotar em muitas questões por achar que eu não sou boa o suficiente, que eu não sou competente o suficiente, e isso me atrapalha em muitas questões. E na área profissional, muita coisa. E na área de estudos também. Eu estou no final do período da faculdade. Eu faço faculdade de farmácia. Estou no nono período, são 10 períodos. E nesse período eu tive muita dificuldade com a faculdade porque eu comecei a fazer um estágio que era um estágio muito grande, de muitas horas, 400 e poucas horas, e eu estava trabalhando e tendo que dar conta desse estágio, né? Então, os meus finais de semana estavam bem apertados, minha vida ficou bem apertada porque eu tinha que me dedicar a esse estágio para conseguir terminar ele dentro do período estipulado pela instituição que eu estudo. E aí eu comecei a meio que me sabotar, eu não consegui estudar o suficiente, eu não consegui sentar e ler as matérias da forma que eu gosto de ler, de fazer resumo, de estudar. E aquilo ali foi me minando porque eu comecei a me sentir incompetente. Eu comecei a sentir que eu tinha que provar para as pessoas a todo tempo que eu ia conseguir terminar esse estágio, que eu ia conseguir terminar esse período sem repetir nenhuma matéria, é, sem cair na qualidade, né? Sem que a minha qualidade de aprendizado caísse. Foi muito desafiador, foi muito cansativo, mas não, eu fiz, né, as provas e quando chegou na última prova eu fiquei super tensa, super nervosa e comecei a pensar que, cara, eu não sou competente o suficiente para chegar nesse último período e fazer a coisa da forma não certa, mas assim, fazer a prova e me dar bem na prova, porque eu não tinha conseguido estudar. Mas na minha mente, a todo tempo, na verdade, eu não estava preocupada comigo, porque eu não tive tempo de estudar o suficiente, ou porque estava muito puxado para mim e o meu cansaço mental estava muito grande. Eu estava preocupada em provar para as pessoas que eu ia conseguir passar por esse período, mesmo com muita luta, muitos desafios. Eu estava preocupada em mostrar para as pessoas que eu ia conseguir superar esse desafio, que eu ia conseguir passar por cima de todo o cansaço, de toda a correria e concluir o período. Então, na última prova que eu fui fazer, né, que foi na semana passada, eu fiquei muito nervosa, muito tensa. E eu falei para algumas amigas no trabalho, gente, eu estou muito nervosa com essa prova, porque eu não tive tempo de estudar, eu não tive tempo de fazer um resumo, mas eu não tinha deixado de estudar. Eu não tive tempo suficiente para estudar como eu gostaria, mas eu consegui estudar. E eu fui fazer a prova.
bem segura, minhas amigas. Não, você vai conseguir, você é inteligente, você é dedicada, você vai conseguir. E eu fui fazer a prova. Fiz a prova, nós tínhamos um tempo máximo de 50 minutos para fazer a prova, tudo no computador, um monitor, tem uma pessoa da instituição que fica ali, né, para dar suporte, para vigiar, enfim, ter o controle ali da sala. E quando eu comecei a ler a prova, eu falei assim, meu Deus, na primeira questão eu já falei assim, meu Deus, eu não sei nada. Eu vou me dar mal, eu vou ter que fazer AVS disso, eu vou me enrolar. E aí eu fiz com calma, li toda a prova antes de fazer e depois voltei e li de novo e fui marcando as questões. Ao final da prova, a gente bota um código e finaliza a prova e na hora a nota sai. Quando a nota saiu, eu tirei 7 na prova. Eu errei apenas 3 questões. Que provavelmente, se eu tivesse me acalmado mais, eu poderia ter gabaritado a prova, que não estava muito difícil, ela estava trabalhosa. E aí me veio, eu saí da prova, né? Agradeci as pessoas, minhas amigas que tinham me dado força, meus pais, o meu namorado, e falei, gente, eu fui bem na prova e tal. E eu fiquei muito pensativa sobre o que a gente sempre quer provar para as pessoas. Porque eu sempre quis provar para as pessoas que eu era competente o suficiente para chegar ao final dessa faculdade, né? Concluir a faculdade. Porque lá atrás eu tive uma pessoa que trabalhava comigo, que falou para mim que eu não ia chegar até o final dessa faculdade, que eu não ia conseguir concluir. Não falou que eu era boa, nem que eu era inteligente, mas falou: você não vai conseguir concluir essa faculdade. Uma faculdade muito difícil. E aquilo ali meio que me paralisou na época. Depois eu parei de fazer a faculdade por algumas questões pessoais. E quando eu retornei com essa visão de que eu vou terminar isso. Porque em algumas situações da minha vida eu sou uma pessoa que começa as coisas e não termina. Então eu queria quebrar esse ciclo. Eu não queria começar algo de novo e não terminar. Então eu botei na minha cabeça que eu ia começar a faculdade e eu ia até o final com todos os percalços que eu tive no caminho, não foram poucos. E eu fui, corri atrás e estou no 9º período dessa faculdade, com muita dificuldade, que eu cheguei até o 9º período, né? Porque trabalhar e estudar não é fácil, mas eu fui me dedicando. E aí me veio o questionamento de, André, você está tentando provar o que para quem, cara? Você não precisa provar nada para ninguém, só para si mesma. Porque o desafio é todo seu, o trabalho é todo seu, tudo quem está fazendo é você. Mas eu estava muito preocupada realmente em provar para as pessoas que eu conseguia terminar essa faculdade, começar e concluir, começar e conseguir, de fato, ir até o final dessa faculdade. Porque nós, seres humanos, nós temos isso de querer provar para as pessoas que nós somos inteligentes, quando ninguém está ligando se você é inteligente ou burro. Que o nosso relacionamento é melhor do que o dos outros, quando, na verdade, as pessoas não estão ligando se o seu relacionamento é bom ou ruim. Elas só vão ligar se você anunciar que terminou, porque todo mundo vai querer saber da fofoca o porquê que você terminou. Porque aí o foco é aquela coisa. Eu vou falar de fulano para o foco da minha vida que não é tão boa sair e eu ficar no foco na vida da pessoa que também não é boa. Mas ela está exposta no momento, porque ela terminou um relacionamento, aconteceram várias coisas, eu vou ficar com foco nela para esquecer o foco da minha vida que não tá legal, né? E assim, cara, ninguém tá nem aí. Ninguém tá ligando se você bebeu, se você comeu, se você viveu. Ninguém tá ligando. Porque as pessoas estão mais preocupadas em viver a vida delas, a fazer as coisas delas. Por esses dias eu li em algum lugar, não lembro. Era alguma coisa sobre academia, que a pessoa estava falando que tinha vergonha de ir para academia e fazer o exercício errado, e todo mundo ficar olhando para ela. Eu acho que foi no Instagram. E a pessoa que estava respondendo falou assim: olha, se eu fosse você, eu não ficava preocupada com isso. Sabe por quê? As pessoas que estão lá na academia, elas estão com o fone delas de ouvido, escutando a música delas, fazendo o exercício delas, certo ou errado, ou com o personal delas, ou com a amiga delas. A última coisa que elas vão se preocupar é se você está fazendo o exercício certo ou errado. Sempre tem um ou outro que repara, sim, mas a vida dele não vai parar porque você está fazendo exercício errado. Entende? Então é sobre isso. O que a gente tem tentado provar para outras pessoas que não estão nem ligando para gente?
sabe? Elas estão vivendo a vida delas, seja boa, ruim, legal, não legal, elas estão vivendo a vida delas. E a gente tentar todo o tempo provar, tentar todo o tempo mostrar para as pessoas que, que a gente conseguiu, que a gente venceu, até onde isso é saudável para você? Porque você fica numa disputa, né, de sempre tentar provar para alguém que você é bom, que você pode, que você consegue, que você tem dinheiro, que você tem um carro novo, que você tem uma casa linda, que você tem filhos inteligentes. Para quê? Porque você entra numa disputa meio que você com você mesmo, né? Entra em atrito, porque eu tenho que ser bom, eu tenho que ser bom, eu tenho que fazer tudo o suficiente, eu tenho que. E a outra pessoa, na verdade, gente, ela tá vivendo a vida dela. Então, para de tentar provar para as pessoas que você é boa o suficiente. Para de tentar provar para as pessoas que você pode fazer parte de um ciclo, que você pode fazer parte de um grupo, que você pode conseguir o melhor namorado, o melhor emprego, sabe? Essa disputa, isso faz com que a gente tenha essa disputa da gente com a gente mesmo. E é uma disputa que faz muito mal. Porque você acaba entrando em um ciclo assim de eu sempre tenho que fazer melhor, eu tenho que fazer melhor. É tipo como se você estivesse se afogando, sabendo nadar. Eu sei nadar, mas eu estou me afogando porque eu estou mais preocupada com o que o outro quer para mim, ou pensa de mim, ou acha que é melhor para mim, do que preocupada comigo mesma, do que eu quero para mim, do que eu posso fazer por mim. Não tenta provar nada para ninguém. Nessa de tentar provar algo para alguém, você vai se afogar. E quando você se der conta que você sabe nadar, pode ser um pouco tarde demais.